A tela acende no escuro absoluto, o som de uma notificação ecoa como se estivesse dentro da cabeça de quem assiste, e antes mesmo de qualquer explicação, surge a mensagem: não abre a porta para ninguém. Nem para mim. Esse é o tipo de frase que não faz sentido, até fazer. Júlia estava sozinha em casa naquela noite, uma noite comum como qualquer outra, daquelas em que o silêncio parece confortável demais. Ela rolava o celular sem atenção quando a mensagem do irmão chegou às 23h47. E o detalhe que ninguém percebe no início é que ele não costumava mandar mensagens assim, muito menos com urgência. Ela respondeu com um simples porquê, mas a mensagem ficou apenas com um tique. Nenhuma visualização, nenhuma resposta. E é aí que o desconforto começa a crescer devagar, quase imperceptível, como uma sensação de estar sendo observado. Do lado de fora da casa, o vento parecia mais forte do que o normal, e algo dentro dela dizia que aquilo não era só coincidência. Só que o pior ainda estava prestes a acontecer. E quando acontece, já é tarde demais para voltar atrás. Poucos minutos depois, 3 batidas ecoaram na porta. Não eram batidas normais. Eram lentas, espaçadas, quase calculadas. Júlia congelou. O tipo de silêncio que vem depois de um som assim não é natural, é pesado, é sufocante. Ela olhou para o celular e digitou rápido: tem alguém aqui. Dessa vez, a resposta veio na hora, como se o irmão estivesse esperando exatamente por aquilo: eu não estou em casa. Nesse momento, tudo dentro dela trava. Porque se não era ele, então quem estava do outro lado da porta chamando pelo nome dela? A voz começou baixa, quase como um sussurro, mas foi ficando mais clara, mais próxima, até se tornar inconfundível. Era a voz do irmão. Só que tinha algo errado. Não era a voz em si, era o jeito. Como se alguém estivesse imitando, mas não soubesse exatamente como ser humano de verdade. Júlia se aproximou da porta sem perceber, como se algo estivesse puxando ela. E quanto mais perto chegava, mais a sensação de perigo aumentava. A maçaneta não se mexia. Nenhuma tentativa de arrombar. Só a presença ali, esperando. Júlia sentiu o coração bater mais forte quando o celular vibrou novamente. Era o irmão. Não responde. Não fala nada. Só se afasta da porta. Mas já era tarde demais. Porque do outro lado, aquilo começou a rir. Não era uma risada alta. Era baixa, contida, como se estivesse se divertindo com o medo dela. Júlia recuou um passo, depois outro, tentando manter distância, mas seus olhos não conseguiam sair da porta. Foi então que ela fez o pior movimento possível. Olhou pelo olho mágico. E nesse momento, tudo muda. Porque o que estava ali não era o irmão dela. Era algo que parecia com ele, mas o sorriso estava largo demais. Esticado demais. Impossível demais. Como se o rosto tivesse sido puxado além do limite humano. A respiração dela ficou irregular. O corpo não respondia direito. E o celular ainda na mão vibrou mais uma vez. Ela digitou tremendo: ele tá sorrindo estranho. Essa foi a última mensagem que Júlia enviou. Do lado de fora, a coisa parou de falar. Parou de rir. Parou de se mexer. E esse silêncio foi ainda pior. Porque quando algo faz barulho, pelo menos você sabe onde está. Mas quando para, significa que está esperando o momento certo. Segundos depois, um som quase inaudível veio da porta, como se alguém estivesse encostando a testa nela. Devagar, respirando. Júlia começou a recuar, passo a passo, até encostar na parede da sala. E então, a luz piscou. Uma vez. 2 vezes. E apagou completamente. O tipo de escuridão onde você sente que não está mais sozinho. Na manhã seguinte, os vizinhos estranharam o silêncio da casa. Nenhuma movimentação. Nenhuma resposta. A polícia foi chamada. A porta estava trancada por dentro. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhuma janela aberta. Tudo parecia absolutamente normal, exceto por um detalhe: não havia ninguém lá dentro.
Júlia simplesmente desapareceu. Sem luta, sem marcas, sem vestígios. O celular dela foi encontrado em cima da mesa da sala, com a tela ainda acesa, mostrando a conversa com o irmão. A última mensagem, ainda aberta. E o mais perturbador não era isso. Era que o histórico de chamadas mostrava algo impossível. Uma ligação recebida às 23h49 do próprio número dela. O caso nunca foi resolvido. Nenhuma pista concreta. Nenhum suspeito. Mas o que realmente deixou todos inquietos veio dias depois, quando o irmão decidiu entrar novamente na casa. Ele precisava pegar algumas coisas. Estava sozinho. Tudo parecia vazio, silencioso, morto. Até que o celular dele vibrou. Uma nova mensagem. Número desconhecido. Ele abriu e leu: "Agora você pode abrir a porta." No mesmo instante, 3 batidas ecoaram atrás dele. A tela começa completamente escura, apenas o som de passos apressados ecoando ao fundo, e então surge a primeira mensagem na tela: "Mano, acho que tem alguém me seguindo." Era 2h13 da manhã, quando Lucas enviou isso no grupo com os amigos. Nada fora do comum à primeira vista, porque mensagens assim sempre são levadas na brincadeira, até não serem mais. Ele tinha saído horas antes, dizendo que ia encontrar alguns conhecidos, mas ninguém sabia exatamente onde. A cidade estava vazia, ruas praticamente desertas, e o tipo de silêncio que faz qualquer som parecer mais alto do que realmente é. No grupo, alguém respondeu rindo, achando que era paranoia ou exagero. Mas Lucas não respondeu de imediato. E esse pequeno detalhe, esse atraso, já começava a criar um desconforto. Porque quando alguém está com medo de verdade, ele não demora para responder. Ele digita desesperado. Segundos depois, uma nova mensagem apareceu. Dessa vez, sem brincadeira nenhuma. Ele compartilhou a localização em tempo real. O ponto começou a se mover no mapa, só que tinha algo errado. Muito errado. Não seguia ruas. Não respeitava caminhos. Era como se estivesse atravessando lugares impossíveis, terrenos fechados, áreas sem acesso, pontos onde simplesmente não existe passagem. Um dos amigos percebeu primeiro. "Tu tá onde?" "Isso aí não é estrada." O ícone continuava se movendo, mas de um jeito estranho, irregular, como se não estivesse andando, mas sendo levado. O grupo ficou em silêncio por alguns segundos, até que alguém perguntou: "Tu tá correndo?" E a resposta veio, curta, seca, perturbadora: "Eu não tô andando." A partir desse momento, o clima muda completamente. Porque se ele não estava andando, então o que estava movendo a localização? O ponto no mapa começou a acelerar. Não era mais um movimento humano. Era rápido demais, direto demais, como se algo estivesse levando ele sem esforço. As mensagens começaram a chegar mais espaçadas. Lucas digitava, parava, digitava de novo, como se estivesse tentando não fazer barulho. Então veio outra mensagem: "Tem alguém aqui comigo agora." Nenhuma explicação, nenhum detalhe. Só isso. O tipo de frase que deixa qualquer um sem reação. No grupo, ninguém sabia o que dizer, porque qualquer resposta parecia inútil. E enquanto isso, o ponto no mapa simplesmente parou. Parou no meio de um lugar completamente vazio. Um terreno isolado, longe de tudo. Sem casas. Sem ruas próximas. Nada. Só escuridão. Um dos amigos tentou ligar. Chamou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, sem resposta. Até que, de repente, Lucas começou a digitar novamente. A bolinha apareceu. Sumiu. Voltou. Sumiu de novo. Como se algo estivesse interrompendo ele. Até que finalmente a mensagem foi enviada. Ele pegou meu céu e acabou ali. Sem ponto final. Sem continuação. Sem explicação. A ligação caiu. A localização permaneceu fixa. E o silêncio tomou conta do grupo. A polícia foi acionada ainda naquela madrugada.
Eles chegaram até o local indicado pela última posição, mas não encontraram nada. Nenhum sinal de luta, nenhuma marca no chão, nenhuma pista. Era como se Lucas simplesmente tivesse deixado de existir naquele ponto exato. O celular não estava lá, nenhum objeto pessoal, nada, só o vazio. Mas o mais estranho veio depois, porque mesmo horas depois, a localização ainda aparecia como ativa. O mesmo ponto, imóvel, como se o celular ainda estivesse ligado, ainda estivesse ali, mesmo não estando. Dias se passaram, e o caso começou a esfriar. Nenhuma novidade, nenhuma pista. Até que algo mudou. Um dos amigos, o mesmo que tinha tentado ligar naquela noite, abriu o aplicativo novamente. A localização ainda estava lá, mas dessa vez, o ponto se mexeu. Um pequeno movimento, lento, quase imperceptível. Ele ficou olhando, tentando entender, até que o celular dele vibrou. Uma nova mensagem. Não era de Lucas no grupo. Era uma conversa privada. Ele abriu e leu: "Agora você sabe como é." No mesmo instante, a localização começou a se mover novamente. Só que dessa vez, em direção a ele. A história começa com uma ausência, e isso é o que mais incomoda. Nada de gritos, nada de testemunhas, nada de sinais de luta. Mariana simplesmente desapareceu durante uma viagem que deveria ser tranquila. Ela estava sozinha, documentando tudo nas redes sociais, postando fotos, vídeos, mostrando cada detalhe como se nada estivesse errado. Mas tem um momento, um pequeno detalhe que quase ninguém percebeu na época. No último vídeo postado, ela olha rapidamente para trás, e o sorriso desaparece por um segundo. É sutil, rápido demais para notar sem prestar atenção. Depois disso, silêncio. Nenhuma nova postagem, nenhuma mensagem, nenhuma atividade. O tipo de sumiço que começa pequeno e cresce até virar um peso impossível de ignorar. A família entrou em desespero, a polícia começou as buscas, mas não havia absolutamente nada que apontasse para algum lugar. Era como se ela tivesse sido apagada da realidade. 3 dias depois, quando todos já estavam sem respostas, o celular da mãe dela vibrou. Uma mensagem. Número conhecido. Era a Mariana. Isso por si só já não fazia sentido, mas o conteúdo era ainda pior. Se você está lendo isso, deu errado. Não era uma conversa. Não era um pedido de ajuda. Era como se fosse uma despedida programada. A mãe tentou responder na hora, ligou, mandou várias mensagens, mas nenhuma foi entregue. E então veio outra mensagem: "Eu programei isso caso algo acontecesse." Nesse ponto, o desespero virou pânico, porque aquilo significava que Mariana sabia. Sabia que algo poderia acontecer com ela, e mesmo assim continuou. A polícia foi acionada imediatamente, e o celular da mãe virou peça central da investigação. Só que ninguém conseguia explicar como aquelas mensagens estavam sendo enviadas. A terceira mensagem chegou minutos depois, e dessa vez trouxe algo ainda mais perturbador: "Tem alguém me seguindo desde o primeiro dia." Agora não era mais só um desaparecimento. Era uma ameaça que já existia antes mesmo de tudo acontecer. A polícia começou a revisar todo o material que Mariana tinha postado durante a viagem. Fotos, vídeos, stories, tudo. E foi aí que perceberam algo estranho. Em várias imagens, havia espaços onde alguém poderia estar, mas não havia ninguém. Lugares onde sombras deveriam aparecer, mas não apareciam. Como se algo estivesse ali, mas não pudesse ser registrado. A sensação que isso causou não foi de medo imediato. Foi pior. Foi de algo que não deveria ser possível. Mais uma mensagem chegou: "Ele não aparece nas fotos." Já tentei provar. Agora tudo começava a se encaixar de um jeito errado. Mariana sabia que estava sendo seguida. Tentou registrar. Tentou mostrar. Mas não conseguiu. E o mais perturbador não era isso. Era o fato de que, mesmo sem aparecer, aquilo estava sempre presente. Sempre próximo.
sempre acompanhando. A mãe dela já não conseguia nem respirar direito ao ler aquilo. Cada mensagem parecia mais uma confirmação de que a filha não tinha como escapar. E então, a última mensagem chegou: não confie em quem encontrar meu corpo. Dessa vez, não havia mais dúvidas. Não havia mais esperança. Só restava o medo, e a pergunta que ninguém queria responder: do que exatamente ela estava tentando avisar? Dias depois, o corpo de Mariana foi encontrado. A confirmação veio rápida, fria, sem espaço para dúvidas. Mas junto com essa resposta, vieram ainda mais perguntas. Porque o horário exato da morte dela já havia sido determinado. E ele não batia. Nenhuma das mensagens poderia ter sido enviada depois daquele momento. Era impossível. O celular dela foi localizado próximo ao local, mas quando os peritos analisaram o aparelho, não havia nenhum registro das mensagens enviadas. Nenhum aplicativo de agendamento. Nenhum rastro digital. Nada. Era como se as mensagens simplesmente tivessem surgido. O caso foi encerrado sem explicações concretas. Arquivado como mais um desaparecimento com circunstâncias estranhas. Mas algo mudou semanas depois. A mãe de Mariana nunca apagou a conversa. Ela não conseguia. Era a única coisa que ainda conectava ela à filha. Até que, numa madrugada qualquer, o celular vibrou novamente. Mesma conversa. Mesmo número. Uma nova mensagem. Curta. Direta. Impossível. Ele ainda está aqui. E dessa vez, a mensagem veio acompanhada de uma foto. Uma foto tirada dentro da casa dela. A história começa com um detalhe tão pequeno que, se você não prestar atenção, passa despercebido. Mas depois que percebe, não dá mais para ignorar. Rafael sempre mandava mensagem quando chegava em casa. Sempre. Era automático, quase um ritual. Cheguei. 2 palavras simples, mas que naquela noite nunca vieram. Ele saiu do trabalho mais tarde que o normal, pegou o mesmo caminho de sempre, iluminado, movimentado o suficiente para não levantar suspeitas. Tudo parecia comum demais para dar errado. Só que o problema nunca está no que é diferente, está no que parece normal demais. As horas passaram, e o silêncio começou a incomodar. A namorada tentou ligar. Chamou uma vez, 2, 3, direto na caixa postal. Nenhuma resposta. Nenhuma visualização. Nada. Até que, horas depois, o celular dela vibrou. Um áudio. 6 segundos. Só isso. E foi ali que tudo começou a desmoronar. No início, parecia um erro. Um envio acidental. Ela apertou o play esperando ouvir a voz dele. Qualquer coisa que explicasse o sumiço. Mas o que veio foi silêncio. Um silêncio estranho, pesado, quase vivo. Os primeiros segundos não tinham nada. Nenhuma fala. Nenhum som claro. Só um ruído baixo, como vento ou respiração distante. Ela ouviu de novo. E de novo. Até que, no quarto replay, algo mudou. Um sussurro. Muito baixo. Quase imperceptível. Mas estava lá. Não olha para trás. A frase veio arrastada, fraca, como se estivesse sendo dita com esforço ou com medo. E então, imediatamente depois, um som seco. Rápido. Como algo caindo no chão. O áudio terminou ali. Sem despedida. Sem explicação. Só isso. 6 segundos que não faziam sentido, mas que diziam tudo ao mesmo tempo. O que transformou aquele áudio em algo realmente perturbador não foi o que Rafael disse, foi o que vinha junto. No fundo, quase escondido, havia outro som, outra respiração, mais próxima do microfone, mais nítida, mais presente. Não era eco, não era interferência, era outra pessoa, alguém que estava perto demais, próximo o suficiente para ser ouvido, mas silencioso o bastante para não ser percebido de imediato. A namorada congelou, porque aquilo significava que, enquanto Rafael gravava, ele não estava sozinho. E pior,
Ele sabia disso. Ela começou a analisar o áudio obsessivamente, aumentando o volume, tentando identificar qualquer detalhe, qualquer pista. Mas quanto mais ouvia, mais a sensação de perigo aumentava. Porque aquela segunda respiração não parecia humana. A polícia foi acionada ainda naquela madrugada. O último trajeto de Rafael foi refeito, câmeras foram analisadas, e depois de horas, encontraram algo. O celular dele estava no meio da rua. Tela quebrada, como se tivesse sido jogado ou derrubado com força. Mas não havia sangue. Não havia sinais de luta. Nada. Só o aparelho. Os peritos analisaram o dispositivo, buscando qualquer pista, qualquer impressão digital diferente. Mas só havia a dele. Nenhuma outra pessoa tinha tocado naquele celular. Nenhum registro de envio do áudio foi encontrado. Tecnicamente, aquele arquivo nunca deveria ter sido enviado. E mesmo assim, foi. Os dias passaram, e o caso começou a esfriar. Sem testemunhas. Sem suspeitos. Sem respostas. Mas o áudio continuava ali. Salvo. Intacto. A namorada não conseguia parar de ouvir. Era como se cada vez que desse play, algo novo surgisse. Um detalhe que não estava lá antes. Um som diferente. Uma variação na respiração. Até que, em uma dessas vezes, ela percebeu algo que fez tudo piorar. No último segundo do áudio, bem no fundo, havia uma palavra. Muito baixa. Distorcida. Mas audível o suficiente para ser entendida quando você sabe o que está procurando. Não era a voz de Rafael. Era a outra. E o que ela dizia não era um aviso. Era uma ordem. Naquela mesma noite, o celular dela vibrou. Uma notificação simples. O mesmo áudio. Só que dessa vez, não estava mais salvo como recebido. Estava como gravado. Dentro do próprio aparelho dela. Como se tivesse sido feito ali. Naquele momento. Dentro da casa. Ela parou. O coração disparou. E então, sem coragem, mas sem conseguir evitar, ela apertou o play mais uma vez. O áudio começou igual. Silêncio, respiração, o sussurro, não olha para trás. Só que dessa vez, havia algo a mais. Um som novo. Um leve arrastar, vindo de muito perto. Muito atrás dela. Tudo começou com uma mensagem que nunca deveria ter sido enviada. Às 3h17 da manhã, o celular de André vibrou com uma notificação de um número desconhecido. Ele acordou confuso, meio sonolento, abriu a conversa e leu apenas 3 palavras. Eu encontrei você. Não havia contexto, não havia explicação, e o mais estranho era que junto da mensagem veio uma foto. Uma imagem escura, aparentemente sem sentido à primeira vista. Mas quando ele aumentou o brilho da tela, percebeu algo que fez o corpo inteiro gelar. Era o quarto dele. Exatamente o quarto onde ele estava naquele momento. A cama, a janela, a porta, tudo ali. A foto tinha sido tirada de dentro do próprio quarto. Só que havia um detalhe impossível. Ele estava dormindo na imagem. Exatamente na posição em que havia acordado segundos antes. O coração começou a bater mais rápido. Ele olhou ao redor, tentando encontrar qualquer sinal de invasão, qualquer coisa fora do lugar. Nada. Porta trancada. Janela fechada. Tudo aparentemente normal. Mas a sensação de estar sendo observado não passava. Ele voltou para a conversa e digitou: "Quem é?" A mensagem foi enviada, mas não foi entregue. O número parecia não existir mais. Como se tivesse sido apagado logo após o envio. Ele tentou ligar, mas a chamada nem completava. Foi então que outra mensagem chegou. Mesmo número. Mesmo silêncio antes dela aparecer. Você não devia ter acordado. Nesse momento, André sentiu algo que não era apenas medo. Era certeza de que aquilo ainda estava ali. Em algum lugar. Observando. Ele levantou da cama devagar, tentando não fazer barulho, como se isso pudesse ajudar em alguma coisa.
Cada passo parecia mais alto do que deveria. O piso rangia, o ar parecia pesado, difícil de respirar. Ele caminhou até a porta do quarto e parou, porque antes mesmo de tocar na maçaneta, o celular vibrou novamente. Outra foto, dessa vez tirada mais perto, muito mais perto. O ângulo mostrava a lateral da cama e um pedaço do chão. E ali, parcialmente escondido pela sombra, havia algo. Um formato, como se alguém estivesse agachado ao lado da cama segundos antes. André sentiu o estômago revirar. Ele não estava sozinho. Nunca esteve. A próxima mensagem foi direta, sem rodeios. Olha para baixo. Ele não queria. Tudo dentro dele dizia para não fazer isso. Mas a mente humana tem uma falha. Quando algo manda você não olhar, é impossível resistir completamente. Lentamente, quase sem respirar, André abaixou os olhos. E naquele exato momento, o celular vibrou mais uma vez. Uma nova foto chegou. Era o chão. O mesmo chão que ele estava olhando. Só que na imagem, havia algo a mais. 2 pés. Parados. Virados na direção dele. Muito próximos. Perto demais para não estarem ali de verdade. André tentou correr, mas o corpo não respondeu. O medo paralisa de um jeito que ninguém entende até sentir. O celular caiu da mão dele, mas a tela continuou acesa, mostrando a conversa. Mais uma mensagem apareceu. Agora você viu. E então, silêncio. Nenhum som na casa. Nenhum movimento. Nada. Apenas a sensação esmagadora de presença. Quando a polícia entrou na casa horas depois, encontrou tudo intacto. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhuma luta. Nenhuma pista. Só o celular no chão, com a tela quebrada, ainda aberto na conversa. Mas havia um detalhe que ninguém conseguiu explicar. A última mensagem não estava mais lá. No lugar dela, havia outra. Uma que André nunca chegou a ver. Os peritos registraram exatamente o que estava escrito. Agora é a sua vez de mandar a foto. E anexado à mensagem, havia uma imagem. Uma imagem recente, tirada naquela mesma casa, mostrando a porta do quarto aberta. E alguém, do lado de dentro, observando quem estava do lado de fora. A última história não começa com um desaparecimento, começa com uma despedida que ninguém levou a sério. Às 1h26 da manhã, um status foi postado: se eu sumir hoje, não foi escolha minha. Era do Diego. Um cara comum, sem histórico estranho, sem motivo aparente para escrever algo assim. Quem viu achou que era drama, indireta, qualquer coisa, menos um aviso real. Só que minutos depois, ele mandou mensagens privadas para 3 pessoas diferentes. Mensagens curtas, quase idênticas. Se algo acontecer, não apaga essa conversa. Esse tipo de frase não faz sentido no momento em que chega, mas ganha um peso absurdo depois. Porque quando alguém pede para não apagar algo, geralmente é porque sabe que aquilo vai ser tudo que vai sobrar. Às 1h32, Diego enviou a primeira mensagem que realmente chamou a atenção. Uma foto. Escura, tremida, tirada aparentemente de dentro de casa. Nada muito claro, até você olhar melhor. No fundo da imagem, quase imperceptível, havia uma silhueta. Parada, observando. Não era um reflexo. Não era sombra comum. Era algo com forma, com presença. Ele digitou logo em seguida: tem alguém aqui. As respostas vieram rápidas, cheias de perguntas, mas ele demorou para responder. E quando respondeu, foi pior: eu tranquei tudo. O problema é que, na foto seguinte, a mesma silhueta estava mais perto. Não deveria ser possível. Não sem fazer barulho. Não sem ele perceber. O padrão começou a se repetir. Foto, mensagem, silêncio. Foto, mensagem, aproximação. Como se algo estivesse avançando aos poucos, sem pressa, sem erro. Na terceira imagem,
Já dava para ver melhor. Era alto demais. Alongado demais. A cabeça parecia inclinada de um jeito impossível. Diego escreveu: "Ele não faz som." E essa foi a frase que fez tudo mudar. Porque qualquer coisa real faz som. Passos, respiração, movimento, qualquer coisa. Mas aquilo não. Aquilo se movia em completo silêncio. Como se não existisse completamente no mesmo espaço que ele. E talvez não existisse mesmo. Às 1h41, a última sequência começou. Diego enviou uma foto da porta do quarto. Fechada. Trancada. E logo depois, escreveu: "Ele tá do outro lado." A tensão naquele momento era insuportável, mesmo para quem estava só lendo. Segundos depois, outra mensagem: "A maçaneta não mexe." Isso deveria ser um alívio. Mas não foi. Porque a mensagem seguinte veio quase instantaneamente: "Ele não precisa abrir." E então, a última foto chegou. A imagem mostrava o quarto, de dentro. A porta ainda fechada, mas a silhueta já estava lá dentro. Depois disso, nenhuma resposta. Nenhuma nova mensagem. Nada. O silêncio voltou, mas dessa vez definitivo. A polícia encontrou o apartamento horas depois. Tudo trancado por dentro. Nenhum sinal de invasão. Nenhuma marca. Nenhuma explicação. O celular de Diego estava no chão, com a tela aberta na conversa. Todas as fotos ainda estavam lá. Todas as mensagens, intactas. Exceto por um detalhe que ninguém percebeu na hora. Um detalhe pequeno, mas impossível de ignorar depois. A última mensagem não foi enviada por Diego. O horário era posterior ao desaparecimento. E o conteúdo não era um pedido de ajuda. Não era um aviso. Era algo completamente diferente. Uma mensagem única, enviada para todos os contatos dele ao mesmo tempo. "Agora eu sei como vocês reagem." E anexado, havia uma nova foto. Uma imagem tirada de um lugar desconhecido. Escuro. Fechado. E ao fundo, várias silhuetas. Paradas. Observando. Esperando a próxima mensagem. Tudo começa com uma mensagem que nunca deveria existir, porque foi enviada depois que a pessoa já tinha desaparecido. Às 4h02 da manhã, o celular de um grupo antigo de amigos vibrou com uma notificação inesperada. Era da Renata. Só que isso não fazia sentido nenhum. Ela já estava desaparecida há mais de 48 horas. O caso já tinha sido registrado, buscas iniciadas, família desesperada. E mesmo assim, lá estava a mensagem: "Vocês também estão ouvindo?" O impacto foi imediato. Ninguém respondeu na hora, não por falta de reação, mas porque ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Como alguém desaparecido manda uma mensagem? E mais importante, o que exatamente ela estava ouvindo? Minutos depois, outra mensagem apareceu: "Ele não para." Agora não havia mais dúvidas de que algo estava muito errado. Um dos amigos tentou ligar imediatamente, mas o telefone chamou uma vez e caiu. Sem caixa postal. Sem sinal. Apenas silêncio. No grupo, alguém perguntou: "Onde você tá?" E a resposta veio de forma lenta, como se cada palavra estivesse sendo digitada com cuidado extremo: "Eu não sei." Isso foi o suficiente para transformar o medo em pânico. Porque não saber onde está não é normal. Não quando você tem um celular, um mapa, qualquer referência. A menos que você não esteja em um lugar comum. A próxima mensagem trouxe algo ainda mais perturbador: um áudio. Curto. Com menos de 10 segundos. Eles hesitaram antes de dar play, mas acabaram ouvindo. No começo, só silêncio. Depois, um som baixo, repetitivo, como uma batida, distante, irregular. E então a voz da Renata, quase sussurrando: "Vocês não deviam escutar isso." O áudio terminou com um estalo seco, e algo que parecia um arrastar ao fundo. Mas o que realmente chamou a atenção não foi isso. Foi o padrão da batida.
Um dos amigos percebeu primeiro. Aquilo não era aleatório. Era rítmico. Como alguém batendo de dentro de algum lugar fechado. Desesperados, eles começaram a revisar as mensagens antigas dela, tentando encontrar qualquer pista, qualquer coisa que pudesse indicar onde ela estava. E foi aí que perceberam um detalhe que passou despercebido antes. Horas antes de desaparecer, Renata tinha mandado uma última mensagem que ninguém respondeu na época. Se eu parar de responder, não me procurem. Aquilo parecia só mais uma frase estranha. Até agora. Porque agora, ela estava respondendo de novo. E contra qualquer lógica, estava tentando avisar alguma coisa. A nova mensagem apareceu logo em seguida. Ele percebe quando vocês leem. Nesse momento, o grupo inteiro parou de abrir a conversa. Mas já era tarde demais. A digitação começou novamente. Parava, voltava, parava, como se algo estivesse interferindo. Até que a mensagem final foi enviada. Agora ele sabe quem vocês são. O silêncio que veio depois não foi só dentro do grupo. Foi dentro de cada um. Um dos amigos decidiu sair da conversa. Outro desligou o celular. Mas um deles ficou, observando a tela, esperando. E foi ele quem recebeu a próxima mensagem. Não no grupo. Direto. Privado. Um número desconhecido. Ele abriu e viu apenas uma frase. Você escutou também. Naquela mesma noite, o celular dele começou a registrar algo estranho. Sem ele tocar em nada, o gravador foi ativado sozinho e começou a captar um som. A mesma batida do áudio anterior. Lenta, irregular, vinda de algum lugar dentro da casa. Ele tentou ignorar, tentou se convencer de que era coincidência, até que o som mudou. Parou por alguns segundos e voltou mais perto. Muito mais perto. E então, pela primeira vez, veio acompanhado de uma voz. Baixa, arrastada, inconfundível. Agora você responde. A história começa com algo aparentemente simples. Uma mensagem de última vez online. O tipo de detalhe que ninguém presta atenção, até virar a única pista que existe. Às 22h58, o status de visto por último da Camila apareceu pela última vez. Depois disso, silêncio absoluto. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação atendida, nenhuma atividade. O estranho é que, minutos antes disso, ela tinha enviado uma única mensagem para a melhor amiga. Se eu sair daqui, não me deixa voltar. Não fazia sentido. Não havia contexto. Nenhuma explicação. E como toda mensagem estranha enviada em um momento comum, ela foi ignorada. Até que Camila desapareceu naquela mesma noite. A polícia começou a investigar, mas como em muitos casos assim, não havia sinais claros de crime. Porta trancada, objetos pessoais no lugar, nada que indicasse luta ou invasão. Só o celular, que nunca foi encontrado. Dias se passaram, e o caso começou a esfriar, até que algo inesperado aconteceu. O status dela mudou. Sem aviso. Sem lógica. Online. Às 3h12 da manhã. A amiga viu na hora. Ficou olhando a tela, sem acreditar. Porque aquilo significava que o celular estava ativo. Em algum lugar. Ela tentou mandar mensagem. Camila? A resposta não veio imediatamente. Mas o indicador de digitação apareceu. Sumiu. Voltou. Sumiu de novo. Como se alguém estivesse decidindo o que dizer. Finalmente, a mensagem chegou. Curta. Fria. Eu saí. Aquilo não trouxe alívio. Trouxe mais medo. Porque não explicava nada. Não dizia onde. Não dizia como. A amiga respondeu rápido. Onde você tá? Eu vou aí. E foi nesse momento que tudo começou a ficar errado. Porque a resposta veio quase instantânea. Não vem. Sem pontuação. Sem emoção. Só uma ordem direta. A conversa ficou parada por alguns segundos, até que outra mensagem apareceu.
ele deixa eu usar o celular às vezes. Agora não havia mais dúvida. Aquilo não era só um desaparecimento. Era algo muito pior. A amiga começou a tremer, mas continuou respondendo. Perguntou onde ela estava, pediu qualquer detalhe, qualquer coisa que ajudasse. A resposta demorou mais dessa vez. Muito mais. O indicador de digitação ficava aparecendo e sumindo, repetidamente, como se alguém estivesse observando cada palavra antes de deixar ser enviada. Até que finalmente veio, não dá para explicar o lugar. E logo depois, outra, mas ele sempre leva a gente de volta. Aquela frase não parecia só sobre ela. A gente. Quantas pessoas estavam ali? Quem mais tinha passado por isso? E mais importante, quem era ele? Antes que a amiga pudesse responder, uma nova mensagem chegou. Dessa vez, com algo anexado. Um vídeo. Curto. Escuro. Tremido. Ela hesitou por um segundo, mas deu play. A imagem mostrava um ambiente fechado, mal iluminado, impossível de identificar. A câmera se movia devagar, até parar em algo no fundo. Várias pessoas, paradas, em pé, imóveis, como se estivessem esperando. E então, a câmera virou rapidamente, revelando o rosto de Camila. Mas havia algo errado. Ela não piscava, não respirava de forma visível. E o sorriso era forçado, artificial, como se não fosse dela. O vídeo terminou com um som seco, e a conversa voltou. A última mensagem apareceu imediatamente depois. Agora é a minha vez de te ver. O status mudou de online para digitando, e ficou assim por vários segundos. A amiga não respondeu. Não conseguiu. Apenas ficou olhando a tela, sentindo algo crescer dentro do peito. Até que o celular dela vibrou. Não era uma mensagem. Era uma notificação do sistema. A câmera frontal tinha sido ativada. Sozinha. E na tela, antes mesmo dela reagir, apareceu uma nova mensagem enviada automaticamente. Eu já sei onde você está. A história começa com uma mensagem que nunca foi enviada, pelo menos, não conscientemente. Às 0h48 da madrugada, o celular do Bruno enviou automaticamente uma mensagem para todos os contatos favoritos dele. Ele estava dormindo. O celular estava ao lado da cama. Mesmo assim, a mensagem foi: se vocês receberem isso, não respondam. O problema é que todos responderam. Chamadas começaram a chegar, notificações surgiram em sequência, e em poucos segundos o celular vibrou tanto que acabou acordando ele. Confuso, ainda sonolento, Bruno pegou o aparelho e viu o que tinha acontecido. Ele não lembrava de ter digitado aquilo. Não fazia sentido. E foi exatamente aí que o medo começou, não pelo conteúdo da mensagem, mas pela certeza de que algo tinha usado o celular dele enquanto ele dormia. Ele abriu uma das conversas e tentou explicar, dizendo que devia ter sido algum erro, talvez aplicativo bugado, qualquer coisa que desse para justificar. Mas enquanto digitava, a tela travou. Por um segundo. 2. E então, uma nova mensagem apareceu. Enviada do próprio celular dele, sem ele tocar em nada. Eu disse para não responderem. O coração dele disparou. Aquilo não era possível. Ele tentou desligar o aparelho, mas o botão não respondia. Tentou fechar o aplicativo, mas a tela simplesmente não obedecia. Era como se ele tivesse perdido o controle total do próprio celular. E pior, como se algo tivesse assumido. As mensagens começaram a surgir em sequência, uma atrás da outra, todas enviadas automaticamente. Agora já é tarde. Ele já pode ver vocês. Vocês abriram. Ninguém no grupo entendia o que estava acontecendo. Alguns achavam que era uma brincadeira de mau gosto. Outros começaram a perceber que havia algo realmente errado. Porque Bruno estava mandando mensagens em várias conversas ao mesmo tempo, sem parar, sem digitar. Era impossível alguém fazer isso manualmente. E então veio algo que mudou completamente o cenário. O celular começou a enviar fotos.
As primeiras imagens eram escuras, confusas, aparentemente sem sentido. Mas à medida que chegavam, ficavam mais claras, mais próximas. Até que uma delas revelou algo impossível. Era o próprio quarto de Bruno. Exatamente onde ele estava. A imagem mostrava ele sentado na cama, olhando o celular. O ângulo vinha de um canto do quarto, onde não havia câmera alguma. Nenhum dispositivo. Nada. Ele levantou na hora, ligou a luz, olhou ao redor desesperado, mas não encontrou nada. Só que a próxima foto chegou imediatamente depois. E dessa vez, havia algo a mais na imagem. Atrás dele, parado, alto, imóvel, uma silhueta escura, sem detalhes, mas claramente presente. Bruno sentiu o corpo travar. Ele não teve coragem de se virar. Não teve coragem de confirmar. Mas não precisava, porque o celular continuava mostrando. Outra mensagem apareceu: agora você também viu. As pessoas do grupo começaram a entrar em pânico, tentando ligar, tentando avisar, tentando fazer qualquer coisa. Mas já não havia tempo, porque naquele momento, o celular caiu da mão dele, e a última foto foi enviada. A imagem final mostrava o quarto vazio, a cama desarrumada, o celular no chão, e nenhuma presença humana. Apenas um detalhe, quase imperceptível à primeira vista. No fundo da imagem, havia várias outras silhuetas. Mais de uma, observando, como se estivessem esperando. A última mensagem foi enviada logo depois, automaticamente, para todos os contatos. Agora falta você. E naquele instante, em todos os celulares que receberam a mensagem, a câmera frontal ativou sozinha. A história começa com uma chamada perdida, e isso, por si só, não seria nada demais, se não fosse pelo horário e pelo número. Às 3h33 da madrugada, o celular do Eduardo registrou 3 ligações consecutivas de um contato que ele não via há meses: Fernanda. O problema é que Fernanda estava desaparecida há 2 semanas. O caso já tinha sido divulgado, família procurando, polícia envolvida, e mesmo assim, lá estava o nome dela na tela. Ele acordou confuso, olhando fixamente para o celular, tentando entender se aquilo era real ou algum tipo de erro. O mais estranho é que, junto das ligações, havia uma mensagem de voz. Não um áudio comum, mas uma gravação automática enviada logo após a última tentativa de chamada. E isso foi o suficiente para fazer ele esquecer completamente o sono. Ele hesitou antes de ouvir, porque no fundo, ele já sabia que aquilo não era normal. Mas mesmo assim, apertou o play. No início, silêncio. Um silêncio pesado, como se o microfone estivesse captando um ambiente fechado, sem eco, sem vida. Então veio a respiração. Fraca, irregular, como se alguém estivesse tentando não fazer barulho. E então, a voz. Era a Fernanda. Não havia dúvida. Mas algo estava errado. A forma como ela falava, pausada, quase arrastada, como se cada palavra exigisse esforço. Se você está ouvindo isso, não atende. Se eu ligar de novo, o áudio cortou abruptamente. Sem final. Sem explicação. Só aquela frase incompleta que, ao invés de ajudar, só deixava tudo pior. Eduardo tentou ligar de volta imediatamente. Chamou uma vez, 2, 3, até cair. Nenhuma resposta. Nenhuma caixa postal. Nada. Foi então que o celular vibrou novamente. Outra ligação. Mesmo contato. Mesmo nome. Ele ficou olhando a tela tocar, sem saber o que fazer. Atender significava ignorar o aviso. Não atender significava perder a única chance de entender o que estava acontecendo. O telefone parou. Silêncio. Mas segundos depois, uma nova mensagem chegou. Texto simples: por que você não atendeu? O problema é que o horário de envio era exatamente o mesmo da ligação, como se tivesse sido enviado ao mesmo tempo. O coração dele disparou. Algo não estava certo. Ele respondeu com cautela:
Fernanda? Onde você tá? A resposta veio quase instantânea. Não sou mais só eu. Nesse momento, o medo deixou de ser dúvida e virou certeza. Eduardo tentou manter a calma, mas a mente já não conseguia organizar nada. Ele começou a fazer perguntas rápidas, tentando extrair qualquer informação, qualquer pista. Mas as respostas não seguiam lógica. Ele escuta tudo. Não deixa eu falar. Se eu ligar, não atende. E então, como se ignorasse completamente o próprio aviso, o celular começou a tocar novamente. Dessa vez, não houve hesitação. O toque era insuportável. A tensão já tinha passado do limite. Eduardo atendeu. No início, nada. Nenhum som. Nenhuma respiração. Apenas um silêncio absoluto, que parecia mais pesado do que qualquer barulho. Ele chamou pelo nome dela. Uma vez, duas, três, até que algo respondeu. Não era a voz da Fernanda. Era algo mais grave, mais profundo, distorcido. Uma única frase. Agora você também atende. A ligação caiu imediatamente depois. E no mesmo segundo, uma nova mensagem chegou. A mensagem não veio dela. Não veio de número algum. Apareceu como uma notificação do sistema. Sem remetente. Sem histórico. Apenas texto, chamada encaminhada. E logo abaixo, uma lista. Vários contatos do telefone dele. Um por um, sendo selecionados automaticamente. Antes que ele pudesse reagir, o celular começou a discar sozinho. Primeiro número. Depois outro. E outro. E outro. Como se estivesse espalhando aquilo, passando adiante. A última coisa que apareceu na tela, antes dela apagar completamente, foi uma frase simples. Agora eles vão ouvir também.